Olá, boa noite, meu nome é Vitor Adalberto e vou apresentar a especialidade de cuidados bucais. Vamos começar. Primeiramente eu vou falar como se desenvolve a gengivite, periodontite e o tártaro, tá bom? Vou começar falando um pouco sobre a gengivite, depois vou falar sobre a periodontite e o tártaro. Primeiro, o que é a gengivite? A gengivite é uma inflamação da gengiva, que é uma causa direta da doença, é a placa. Uma película viscosa e incolor de bactérias que se forma aqui na gengiva, sabe? Como que é formada? Se a placa não for removida pela escovação ou uso de fio dental diários, ela produz toxinas, ácidos que irritam a mucosa da gengiva, causando a gengivite. No estágio inicial da doença, os danos podem ser revertidos facilmente, uma vez que o osso tecido conjuntivo que segura os dentes, que eu vou falar daqui a pouco sobre esses, não foram atingidos ainda, tá? Esse é o primeiro estágio da doença bucal. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo estágio, que é as imagens são meio fortes, tá? Do próximo estágio, mas tudo bem. Vamos para a próxima. Bom, o próximo estágio da doença bacteriana bucal é a periodontite. A periodontite, pelo que vocês já estão vendo nessa imagem aqui, ela é um pouco mais cruel, né? Bom, o que é? É uma infecção bacteriana dos tecidos, ligamentos e ossos específicos que envolvem e sustentam seus dentes. Ou seja, os ossos que deixam seus dentes aqui na gengiva, fixados na gengiva, conhecidos como o periodonto, que é a estrutura de tecidos e ossos que sustentam o dente. Eu vou falar isso daqui a pouco. Como que ela se forma? Periodontite pode ocorrer quando a gengivite não é tratada, ou seja, é o segundo estágio da gengivite, é o estágio um pouco mais cruel, tá? Tem um mais cruel que periodontite e gengivite, tá? Já vou falar. Bom, é causada pela formação da placa bacteriana, ou seja, não foi tirada quando estava no estágio inicial da gengivite, pela escovação ou fio dental, e formou a periodontite, que a placa bacteriana foi se desenvolvendo muito rápido, as bactérias se desenvolvem muito rápido, foi aumentando e foi fazendo uma degradação desse sustento aqui dos dentes no periodonto. Ou seja, quanto mais foi se alastrando a placa bacteriana, mais dentes foram se afastando e se descolando dos tecidos que seguram o dente. E aqui, ó, esses danos no tecido podem fazer com que a gengiva se separe dos dentes, criando pequenos espaços ou bolsões, onde podem ocorrer mais formação de placa bacteriana e infecções com agravamento da situação. O osso começa a sofrer erosão, se não tratada, e isso eventualmente resulta em dentes soltos que podem cair ou que precisem ser removidos por um dentista. Essa imagem aqui eu não vou olhar muito para ela, tô olhando para a câmera aqui, porque essa imagem dá muita agonia. Eu vou botar aqui, tem sangue. Nossa, desculpa. Dá um arrepio, não dá? Olha aqui, ó. Essa parte aqui, essa foto do lado esquerdo, tá antes da gengivite, antes da periodontite. Esse lado direito tá todo degradado. Você pode ver que esses espaçamentos aqui dos dentes foram que eles soltaram assim que eu falo, né? Eles não estão mais sendo sustentados pelos tecidos principais, que é a gengiva e outros que eu vou falar depois. Ou seja, o periodonto todo soltou do dente. E é irreversível, infelizmente. Vamos para o próximo estágio, o último estágio das doenças bucais causadas por placas bacterianas, que pra mim é a mais cruel, que pega um pouco da periodontite, da gengivite, junta tudo e forma essa doença que é a pior de todas. Vamos para ela agora. É o tártaro. O que é o tártaro? É também chamado de cálculo dental. É a placa bacteriana ou biofilme dental que endurece na superfície dos dentes,
Ou seja, aquela placa bacteriana que não estava visível na gengivite, se tornou visível na periodontite, degradando os dentes aqui da gengiva e do periodonto, virou tártaro, ou seja, a placa bacteriana ficou endurecida, até ficando visível nos dentes. Aí, fica igual essa imagem aqui. Como que ela se desenvolve? Esse quadro ele normalmente se desenvolve devido à falta de uma boa higienização oral, ou seja, aquilo que a gente falou ali na gengivite. E por se tratar de uma placa endurecida, o paciente sozinho não é capaz de resolver o problema. A escovação deve ser eficiente e o mais recomendado é que se procure um especialista para realizar a remoção do tártaro o quanto antes, pois outras patologias podem acabar se formando a partir dele. Lembrando que o tártaro, ele é tão cruel, eu não botei aqui no slide, mas ele é tão cruel, pelo que eu li no site, ele é tão cruel que ele pode até causar morte se deixar se lastrar muito, porque as placas bacterianas, as bactérias, como tá dentro da nossa boca, pode se alastrar pela saliva ou pelo sangue, alguma hemorragia que cause o dente, e vai pro coração ou pro pulmão e infecciona o pulmão, infecciona o coração e acaba matando a pessoa. Infelizmente, isso daqui é a imagem do que é o tártaro. Vamos pro próximo. Agora eu vou falar sobre o que eu estava mencionando no último slide, que sobre os tecidos que formam os dentes e depois a estrutura, tá bom? Os principais tecidos são a gengiva, o ligamento periodontal, o osso alveolar e o cemento. Cemento, não é cimento, tá? É cemento. Bom, a gengiva, o que é a gengiva? A gengiva todo mundo conhece, né? A gengiva cobre o processo alveolar e é o único dos tecidos periodontais que, sob condições saudáveis, é diretamente visível à inspeção. Quando o dentista vai lá ver, fazer o exame, é visível a gengiva. Depois vem o ligamento periodontal. Esses, depois da gengiva, não são visíveis, tá? Que são internos do dente, são a junção do dente e a mandíbula, tá bom? O que é o ligamento periodontal? O ligamento periodontal conecta o dente ao osso alveolar circunvizinho e está consequentemente situado no estreito espaço entre esses dois. É o que fica entre a gengiva e o dente, tá? Depois vem o osso alveolar, que são partes da maxila e da mandíbula, que provém a moradia para as raízes do dente. É a parte do osso aqui que entra o dente, que... Sabe quando você vê alguma foto de dente, tem tipo o dente é meio triangular assim? Pois é, eles ficam aqui na mandíbula, nesses buraquinhos, tá? Depois vem o cemento. O cemento cobre a raiz do dente, ou seja, protege ela, assegurando a sua estabilidade. Faz uma junção com o esmalte dentário, sendo conhecida por junção amelocentária. E por último, o periodonto. O periodonto é toda essa estrutura aqui que eu falei, toda essa estrutura da gengiva, ligamento periodontal, o osso alveolar, o cemento, tudo junto, é a estrutura completa. O periodonto é a estrutura que sustenta os tecidos dos dentes acima. Ou seja, é tudo o que eu falei, é a estrutura completa. A maxila, a mandíbula, a gengiva, o osso alveolar, ligamento periodontal, o cemento, tudo é um conjunto do periodonto, que é a principal estrutura que sustenta os dentes, tá? Próximo. Vou falar um pouco sobre o consumo inteligente de açúcar. Vou falar muito pouco desse, porque é um assunto bem extenso, envolve pH de açúcar e isso é muito complicado e vai ficar muito extenso o slide, tá bom? O consumo inteligente de açúcar consiste em consumir alimentos cariogênicos, ou seja, aqueles alimentos que causam cáries, só porém de forma reduzida, e não consumir alimentos com pouco açúcar várias vezes. Ou seja, sabe você pode comer uma barra de chocolate que é cariogênico, pode causar cáries, só que não pode comer vários cafezinhos durante o dia com poucas colheres de açúcar várias vezes, porque vai entrar muito açúcar, vai causar cáries, pode causar cáries bacterianas se não limpado de maneira certa, ou seja, isso é bem prejudicial à saúde. Então é melhor consumir o chocolate,
que é só de uma vez e depois escova. É praticamente isso, estou resumindo de forma bem informal. Você escova e acaba com a placa bacteriana, do que o café várias vezes, que pode degradar muito o esmalte dentário, pode degradar os dentes, o periodonto, pode causar gengivite, periodontite, tártaro se for muito evoluído. Então é bem melhor praticar esse consumo inteligente de açúcar. E agora eu vou falar um pouco sobre a proteção da saliva. Sabiam que a saliva é uma proteção para nossa boca? Pois é, a saliva tem como função principal é diluir o alimento, facilitando a mastigação, a gustação e a deglutição, nome complicado, além de proteger contra bactérias e umedecer a boca. A saliva é composta por ar, por isso o aspecto é espumoso, sabe? Quando você vê a saliva fora da boca, é claro. E água 99,5%. Eu já esperava isso. A saliva contém uma substância chamada imunoglobina. Eu vou falar dois fatores principais, duas proteções da saliva principais que talvez você não saiba, eu vou falar agora. Ela contém uma substância chamada imunoglobolina, secretória, é muito complicado o nome, e que tem a função de proteger o organismo contra vírus que invadem o trato respiratório e digestivo. Como todo o sistema do periodonto está dentro da boca e está mais propício a ter problemas com bactérias e vírus interiores, a gengiva ela é muito importante para proteger o organismo desses vírus e bactérias. A saliva também possui um efeito microbiano e controla o crescimento de bactérias, por isso, quando não há salivas, há maiores chances de aparecerem cáries dentárias, tá bom? E é isso. Muito obrigado e sempre alerta. Tchau.